Bem-vindos aos Triângulos Amorosos, o seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga e da amante, chupadora de baba, de beijo grego alheio. Hoje com vocês, elemento terra, touro, virgem e capricórnio. Vamos lá, o que nós temos aqui nos triângulos para touro, virgem e capricórnio? Vamos lá, universo. Aqui o negócio tá aqui, ó. Vamos lá. Uma se apresentando, duas. Rei de copas, 3 de espadas no positivo. Vocês finalizando situações, são situações de coração partido, situações aqui de desgaste, de decepção. Acabou essa decepção, tá? Saiu no positivo. A carta 3 de espadas no positivo, ela tá tentando limpar coisas emocionais. Vocês do elemento terra estão vibrando agora num sentimento mais genuíno, mais positivo, mais firmeza do ponto de vista emocional. Que mais aqui, universo? E ó, está relacionado aqui ao elemento água, câncer, escorpião e peixes, é o elemento ar, gêmeos, libra, aquário. Vamos lá, que mais? Que é vocês aqui no triângulo, seja vocês os traidores, os chifrudos e a energia do amante, chupador de baba, de beijo grego alheio. Com aqui vocês com 2 de espadas. 2 de espadas no negativo significa o quê? Que existe uma rivalidade. E essa rivalidade tá tentando, na verdade, desequilibrar o seu emocional. Mas o rei de copas é aquela pessoa que concentra toda a energia, praticamente de um oral, para poder lidar com situações. Ó, não tenho nenhuma carta de terra aqui e nem de fogo. Se vocês realmente estão lidando com gêmeos, libra, aquário e as energias de água, câncer, escorpião e peixes, isso aqui vai cair como uma luva para vocês. Se vocês estiverem forte no mapa também faz todo sentido. Aqui tem uma situação de que uma pessoa que, sei lá, do seu passado, presente, ou talvez pessoas que você vai conhecer no futuro, né? A gente tá mexendo com linhas do tempo. Existe uma situação mental muito forte. A gente tem aqui o 3 de espadas no positivo. No negativo seria que existe sim processos. Você já passou, certo? Aqui é algo que já ficou no passado. Não é algo que está no seu presente. Mas ainda ressoa como uma coisa negativa. Seja lá qual dessas partes você for. Se você é o traidor, se você é a pessoa cornuda, ou se você é a amante chupadora de baba de fiofó alheio. Aqui a grande questão é que você já passou por um coração partido nessas situações, nessa configuração. Às vezes até o traidor, né? Tipo, o cara vai trair e de repente ficou com a amante errada, aquela pessoa que é rival, aquela pessoa que gosta de competir, que às vezes está competindo com o oficial, ou detalhe, às vezes você é o corno e você sentiu já, tipo, o seu coração partido, você já sentiu que tem muito desgaste nessa relação, você já passou por poucas e boas de inferno com essa pessoa aqui, que pode ser uma pessoa do elemento água, e eu sinto bem forte aqui câncer, mas pode ser escorpião e peixes também. E essa pessoa aqui te trouxe muitas decepções, 3 de espadas no positivo, mas isso ficou no passado. Você não sente que é uma coisa presente porque está vibrando aqui na sua linha do positivo, certo? Mas atualmente você tem ainda aquela pulga, sabe? Ali coçando. Você tem ainda aquele resquício do chifre que você já limou e você sente ali uma certa concorrência. 2 de espadas no negativo. Significa o quê? Tipo, mesmo que a decepção tá no passado, tem gente ainda circulando, sabe? A vizinhança, vendo se ainda tem jeito ali de criar mais situações. Sabe aquelas pessoas stalkers, sabe? Quando você percebe assim, em rede social e a pessoa fica ali stalkeando as suas energias, fica ali vendo as suas coisas, fica ali vendo no que a pessoa pode te dar um golpe ainda, sabe? 2 de espadas no negativo
É isso, porque 2 de espada e 3 de espadas, mesmo quando ela sai no positivo, ainda traz resquício de dor, ainda traz resquício de coisas negativas e principalmente de coisas que ficam ressoando ainda no mental. São cartas muito mentais, né? As cartas de espadas, elas trazem essa conotação mental. Então, aqui, o que que você sente? O que que você pensa? O que que você está vivenciando no seu presente? Ainda é reflexo de decepções do passado e às vezes decepções relacionadas a esse elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. E eu sinto muito forte aqui essa coisa que já foi, sabe? 3 de espadas no positivo. É mesmo no positivo, é negativo. Significa que ocorreu decepções, tem coração partido na história, tem coisas que não ficaram muito bem concluídas, porque a carta do Rei de Copas, no positivo, ela fala assim, olha, agora eu tô lidando melhor com as minhas emoções, mas eu já fui fútil em algum momento, eu já me deixei cair, às vezes, pelos meus sentimentos, por não saber separar a razão da emoção, por não entender que existe, sim, o lado negativo, the dark side da vida, que as pessoas, elas concorrem, as pessoas, às vezes, elas nem querem o seu parceiro, ou nem querem a sua energia, que às vezes você é o traidor, às vezes a pessoa só tá ali ficando com você por uma questão de, sabe, daquelas pessoas que gostam de competição, e a carta 2 de espadas no negativo, aqui pra vocês do elemento terra, significa o quê? Pessoas que competem com vocês, pessoas que têm a mentalidade às vezes cagada, porque eu tenho 2 energias que mesmo uma que saiu no positivo e outra que saiu no negativo, 2 de espadas no negativo significa que você tem uma concorrência ferrenha, seja em qualquer departamento aí, se você é a pessoa corna, se você é o que tá traído, se você é amante, vocês vibram numa competição. Às vezes, essas questões de amorosidade, que tá aqui representada pelo Rei de Copas, não é puro amorzinho, sabe? Porque eu tenho aqui razão e emoção. E na emoção eu tenho um Rei de Copas, uma energia masculina, que significa o quê? Que se você aí é a fêmea que tá disputando por um cara, esse cara, ele avalia muito essas questões que acabam indo, tipo, para aquela coisa, eu vou mais para aquilo que me satisfaz, sabe? Existe um lado negativo do Rei de Copas, que é a futilidade. E para você, se foi você, né, que aqui é do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, você vivenciou uma situação emocional que te trouxe muitas decepções, que te trouxe muito coração partido, que te pôs numa sensação de rivalidade e que te trouxe ali um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional, né? E que te pôs em situações muito complicadas. Mas, como eu vejo na linha do tempo aqui, ó, eu tenho aqui no presente do futuro, eu tenho no positivo 3 de espadas, quer dizer, as decepções ficaram no passado, mas, olha só, no negativo, a gente tem que lidar aqui com o nosso presente, com o nosso futuro, que existe sim uma competição, que existe um rival ou uma rival que tenta, de alguma maneira, aqui ou conquistar o seu coração ou do seu, sei lá, da sua companheira, do seu companheiro. Então, aqui vocês têm que ficar alerta com as questões emocionais. Quando eu tenho um rei de copas, eu tenho uma carta da corte, quer dizer que a situação emocional está no seu controle, de vocês aí, do elemento terra, touro, virgem, capricórnio. Não serve nenhuma carta de terra, então significa o quê? No seu elementar, você não tá forte, mas no seu emocional, você tá vibrando com o Rei de Copas, então significa que você tá buscando controle emocional para poder sair, sabe, dos resquícios, para poder sair dessa coisa que fica ressoando no seu presente, dessas decepções. Às vezes você não dá nenhum passo para frente. Por quê? Porque esse espaço para frente faz vocês lembrar desse espaço para trás que vocês tiveram na vida de vocês, dessas decepções. E eu sinto aqui que vocês tiveram grandes decepções com o elemento ar.
aqui o Gêmeos, Libra, Aquário, e que essas decepções ficaram no passado. Por quê? Porque agora você já entendeu que essas energias do elemento ar são pessoas traidoras, são pessoas que te apunhalavam pelas costas, são pessoas que faziam seu coração ficar partido, são pessoas que faziam você vibrar, sabe, naquela decepção e ter a sensação de competição, que tem um rival, que tem uma rival. Sabe aquela situação horrível de você tá ali ofertando um sentimento verdadeiro e a pessoa tá fazendo, sabe, ali o complô, fazendo aquela coisa, ai, credo, que eu até odeio de falar, fazendo aquelas quase que uma sensação de, existe ali, sabe, uma nova ordem mundial por detrás ali fazendo coisas negativas. Essa sensação já foi. Você agora é o rei do seu emocional. É aquelas, é quase que uma perseguição, sabe? Aquela carta da paranoia, é aquela coisa tipo, é aquela pessoa que gosta de plantar a semente do mal, de causar mesmo essa nova ordem mundial, sabe? Aquela coisa tipo, está todo mundo paranoico. É aquela pessoa que gosta de plantar o ciúme, de plantar uma competição, falar, olha, o meu falo é que tem várias querendo a minha xoxes, tem várias querendo. É aquela pessoa que gosta de crescer na negatividade, é isso. É aquela pessoa que é do The Dark Side, que gosta de usar a mente a favor do crescimento próprio, em disfunção, sabe? Do sentimento alheio. Aquelas pessoas que gostam de brincar com o sentimento das pessoas para poder se sentir grande. Sabe aquela pessoa que tem o pau pequeno e que para poder sentir que é grande tem, sabe, o pênis móvel, que gosta de promover, olha, faz várias ficarem gostando, faz várias ficarem gostando para poder se sentir que tem o falo grande e, na verdade, é aquela coisinha minúscula que você tem que pegar até o microscópio para poder ver, no sentido, sabe, quase que não só corporal, mas físico. Aquela pessoa que precisa se sentir grande, rebaixando os outros para baixo, aquela energia bem nojenta, bem fedorenta mesmo, e que não merece. Vocês aí do elemento terra, vocês são os reis de copa nessa tiragem. Então vocês podem reinar o seu emocional, porque vocês já foram muito sacrificados, já foram muito apunhalados pelas costas, já foram muito traídos em várias situações, porque sempre plantavam em vocês uma competitividade, esse 2 de espadas no negativo. Sempre alguém tentando colocar ali outro, numa situação, às vezes até social, que você tá ali se divertindo, sempre aparecia, sabe, o Street Theater, no meio das bagaças, sabe? Aquelas coisas nojentas de gente fedida que faz mesmo essa sensação de paranoia e nova ordem mundial, parecer que é uma coisa, sabe, plantada para poder fazer movimentos separatistas, sabe? Então, essa coisa mega nojenta. Então, aqui vocês saíram com uma energia que é uma energia de controle, uma energia de que vocês não querem mais saber de nada que não seja interessante e positivo emocionalmente para vocês, porque o mental de vocês já foram muito sacrificado e hoje você amadureceu e conseguiu enxergar que rivalidades sempre vão ter, seja para um lado, seja para o outro, no trabalho, no relacionamento, nas amizades, na família, sempre vai ocorrer. Decepções é a coisa mais normal que se tem. A gente às vezes cria uma expectativa que é irreal, às vezes a gente cria uma figura imaginando uma pessoa e essa figura é exatamente o oposto daquilo que realmente a pessoa é. Então, esses 3 de espadas, essas apunhaladas pelas costas, esse coração partido, hoje só te ensinou a ser esse rei de copas, ensinou você a crescer, ensinou você a entender suas emoções e saber separar razão de emoção. Isso fez você crescer, isso fez você até entender que concorrência pode ser uma coisa extremamente positiva para, inclusive, você lidar com aquilo que não é bom em você, para, inclusive, você saber
separar o que é decepção e o que é coisa boa. Inclusive poder tratar questões de coração partido. Hoje você é esse rei de copas que vibra justamente porque aprendeu a viver. Entendeu? É isso aí que eu tenho pra vocês. Não importa aí qual a situação do triângulo você está. Se você está por cima, se você está por baixo, se você é o traidor, se você é a amante. Em todas essas configurações tem sofrimento. Não importa, até o cara que trai, às vezes trai porque está em sofrimento. Trai como uma forma de súplica, de tentar sair de uma bosta, às vezes de um relacionamento. A amante entra naquilo porque às vezes é uma pessoa carente que não consegue enxergar que pode ter outras possibilidades. A pessoa que está sendo traída, às vezes está sendo injustiçada, mas às vezes também é representação de coisas que ela deixou passar, sabe? Foi pondo por debaixo do pano e acabou chegando no que chegou. Então, assim, cada um sabe da sua situação. E dependendo da situação que você tiver, você sabe aquilo que você tem que sustentar ou aquilo que você tem que se livrar como decepção, como coração partido, e aquilo que você entende como rivalidade ou que pensa como rivalidade hoje. Você já vê que rivalidade é tudo para fazer com que a gente se repense, inclusive com que se a gente se repense, a gente quer estar nesse lugar de competir, às vezes por uma pessoa bosta, não é verdade? Vamos lá, o que mais aqui a gente tem pro elemento terra, touro, virgem, capricórnio no desejo? Eu já vi que vocês amadureceram bastante, ó, 2 cartas aqui, uma grudada na outra, o imperador aqui para vocês, faz todo sentido, vocês estão governando as suas próprias questões, e olha a carta da estrela com muita proteção aqui nos seus desejos, 2 arcanos maiores protegendo essas energias que no mental trouxe muita dor e muita decepção, né, gente? Ai, que ódio. Vamos lá, ó, abri uma aqui, ó. Não, abriram muitas. Vamos lá, mais uma, universo. Vamos lá, espiritualidade deu uma aqui, ó. 9 de copas no negativo. Vocês viveram situações ali. Olha qual mais quis mostrar. 4 de copas, vocês viviam num tédio, né? Às vezes a traição vem por causa disso, né? Porque aqui, ó, o que faltou para vocês? Essa rivalidade aconteceu por quê? Porque 9 de copas no negativo quer dizer que desejos, vontades, a sexualidade tinha alguma coisa de errado. Vocês não conseguiam se posicionar, às vezes não conseguiam falar das suas emoções. 9 de copas são as cartas das emoções, ó, continua copas aqui, né? Então existe o rei de copas com 9 de copas no negativo agora. 9 de copas no negativo significa o quê? Significa que você não conseguia, às vezes, se dar por inteiro, vocês aí de touro, virgem, capricórnio. Vocês não conseguiam mostrar o lado emocional, né? Ou às vezes não conseguiam mostrar os seus desejos, porque na carta dos desejos cai 9 de copas no negativo, significa que vocês tinham uma trava. Às vezes são pessoas reprimidas, são pessoas que não conseguem demonstrar sentimento, emoção, sexualidade e que precisam tratar essas questões. E a gente tem aqui, ó, a carta do imperador com o rei de copas no positivo. Significa que sim, agora você está imperando as suas emoções, você está tentando entender os seus desejos. Se você tinha ali uma coisa secreta, ou se você tinha algo que você, sei lá, tinha desejo, que às vezes você é o traidor filho de uma boa quenga, você foi buscar fora aquilo que você não conseguia colocar para fora no seu relacionamento afetivo, emocional, fixo, entendeu? 9 de copas no negativo com 2 de espadas, que é a carta da rivalidade. Às vezes o rival entrou aqui justamente porque você não conseguia falar pro seu oficial aquilo que você tinha vontade, seja lá porque você era uma pessoa reprimida, ou tem questões ali religiosas, ou sabe, às vezes você é um crente e sabe, mas do cu quente, ou sei lá, gente, tu dá uma resposta aí, tô colocando, ó, você é um religioso, ou você é uma pessoa somente reprimida e não conseguiu colocar pra fora, mas conseguiu ver isso no concorrente, no amante, com uma forma mais, tipo, fácil, né? Tipo, falar por de fora é muito mais fácil do que falar para uma pessoa que às vezes você tá se relacionado aqui há 9 anos, há 10 anos, sei lá, há 12 anos, há muitos anos, né?
Então, aqui, ó, o rei de copas com o imperador mostra o quê? Mostra que vocês estão agora dominando essa fera interior. Vocês aqui estão imperando mais nos seus desejos. Vocês estão começando a acreditar mais, ó, que são duas cartas, né, de corte. Olha que importantíssimo, um rei de copas e um imperador. Se você aqui for uma pessoa que tiver no seu... Pode ser uma energia muito mais masculina, você pode ser uma mulher, mas com uma energia mais masculina. Você agora está começando a entender um pouco mais os seus desejos. Você está começando a entender, separar o joio do trigo emocional com o sexual. Você é aquela pessoa que às vezes dá uma misturada ali, né? Você tem ali muita carta de espada com o rei de copas. Às vezes você misturava muito, sabe, tesão com emoção. E isso dava um chabu e acabava, às vezes, atrapalhando o relacionamento, às vezes atrapalhando as conexões sexuais, né? Quando você tem ali um relacionamento que é mais fluídico, ou mesmo quando você nem tem um relacionamento, porque se você tá aqui é porque você tá dentro de relacionamentos, entendeu? Que é triângulo. Mas às vezes você é aquela parte fluídica, né? Que é que entra nos relacionamentos dos outros. Não é nem amante, porque o amante é uma coisa mais fixa. Às vezes é aquela pessoa que vai fluindo de relacionamento em relacionamento e você não sabe entender que esse lado seu mais fluídico é um lado mais voltado pro masculino. E às vezes você não queria entender ou aceitar o seu lado mais macho, o seu lado mais masculino. E precisou acontecer questões aqui, decepções, coração partido, para que você acessasse a sua espiritualidade. Aqui eu tenho a carta da estrela mostrando que sim, nos seus desejos, naquilo que você manifesta, existe sim algo que você precisa lidar. E esse algo que você precisa lidar está dentro desse campo mais espiritual, porque aqui eu sinto bem aquário, mas vocês precisam, porque eu tô sentindo a energia aqui do elemento ar, mas com a carta aqui da estrela eu sinto bem aquário. Se você estiver se relacionando com aquário, estiver forte no mapa, você aqui é uma pessoa que tá tendo que trabalhar muito, mesmo que você seja aí de touro, virgem, capricórnio, porque aqui é a leitura do elemento terra, mas que tenha forte no mapa aquário, gêmeos, libra, você precisa lidar mais com esse seu lado mental, porque às vezes há uma prisão mental dentro de ti que não deixa você se liberar, que não deixa você entender, que não deixa entender o movimento do desejo, o movimento da libido. E às vezes esse movimento da libido, ele precisa, sabe, de uma autorização que primeiro venha do seu lado mais racional, para que você possa imperar aqui como imperador no seu lado mais emocional, rei de copas. Então aqui duas energias masculinas que talvez você precise entender. Às vezes você pode estar passando aí por alguma questão que você precisa regular, por exemplo, a sua testosterona, buscar o tratamento aí com um naturopata, buscar o tratamento aí com o seu endocrinologista, com o seu ginecologista, e buscar um equilíbrio, porque aqui o que está pedindo que falta uma energia talvez mais masculina para equilibrar as suas questões, às vezes psicossomáticas, às vezes uma energia que você precisa, porque a gente é espiritualidade, né? Você tem aqui, ó, a carta da estrela com o 3 de espadas. A gente é espiritualidade, a gente é mente, né? Mente com aquário. Então aqui, só que a espiritualidade, ela vai até um determinado ponto, porque a gente é corpo e mente, é corpo, mente, espírito. Mas, às vezes, no corpo, tá faltando um equilíbrio para que a sua mente se equilibre também. Então, e o que eu sinto aqui é que, às vezes, você deixou os seus chakras, às vezes você deixou o seu psicossomático desequilibrado na parte mais da energia masculina. Às vezes eu penso aqui que você precisa, às vezes,
né? Até de um equilíbrio hormonal. Porque, assim, o nosso corpo é psicossomático, certo? E por sermos psicossomáticos, bio e espiritual, a gente precisa equilibrar todas essas bagaças para poder viver de uma maneira mais saudável e para a gente poder se racionar de uma maneira mais saudável também com o lado de fora. Porque se a gente não faz isso, olha só o que acontece. 2 de espadas, você competindo com o seu corpo e a sua mente. Ao invés da sua mente, seu corpo está no equilíbrio, trazendo esse 9 de copas, né? Que seria o tesão máximo, seria a realização das suas questões mentais, das suas questões corporais. Então aqui, às vezes, essa competição, que às vezes a gente entra aqui no canal para saber, ai, será que tem um rival? Às vezes o rival é você mesmo, é a sua própria atitude perante aquilo que é a sua divindade, o seu corpo, aquilo que é a sua divindade, a sua mente, o seu espiritual. Às vezes você aqui briga de teimoso, né? Porque eu sinto aqui uma coisa mais capricorniana, mais taurina, mais de teimosia, né? Com o corpo, e você, ao invés de buscar ajuda, por exemplo, às vezes você tem alguma questão psicológica ali que você fica competindo com você mesmo, que você precisa lá lidar e que mexe com as suas emoções. 9 de copas, que mexe, né, com os seus temperamentos, seus afetos. Aqui é uma necessidade de vocês buscarem esse equilíbrio, que às vezes, se você é um corno, por exemplo, você abriu o campo da rivalidade porque você não entende a sua sexualidade. E por não entender a sua sexualidade, você trata a sua sexualidade como algo que não é da ordem do divino. Às vezes é só da ordem do carnal. E aí, essa ordem do carnal, às vezes fica muito pobre. E abre, sabe, o campo, sabe, quando você não tem o autocuidado, ou quando você não recebe aquilo que merece, ou não dá aquilo que merece, né? Quem não dá assistência abre a concorrência e perde a preferência, não é verdade? Então aqui há uma necessidade de você domar os seus instintos para que você segure o cavalo da vida e entenda que a energia fluídica, a libido, precisa de uma vazão, né? Precisa de equilibrar essas emoções. Vocês saíram com cartas interessantíssimas, com o imperador e a estrela protegendo a energia positiva, porque negativamente está os seus desejos, certo? 9 de copas no negativo com 2 de espadas no negativo. Existe uma rivalidade, às vezes espiritual e corporal, em relação a você mesmo. Você não está conseguindo lidar com a sua sexualidade, você não está conseguindo entender a sexualidade do outro, e você não está conseguindo trazer para você essa sensação de ter o império e o controle emocional das suas questões. Mas como eu tenho o imperador e a carta da estrela, que são 2 arcanos maiores, protegendo isso, você está entendendo que para você sair desse coração partido e para você sair dessa sensação de decepção, há uma necessidade de você fortalecer o seu espiritual. E eu sinto bem aquário aqui, certo? E por quê? Porque vocês aí do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, vocês estão imperando no seu emocional e agora conseguindo trazer esse imperador real, né, para a vida de vocês. Vocês aqui estão com alto potencial de um controle tanto corporal quanto mental, quando vocês entenderem que sim, os desejos, quando eles não são tratados da maneira correta, a libido, vocês abrem a concorrência. Vocês precisam saber identificar aquilo que pertence a vocês e aquilo que é importante para o outro, vamos lá assim, no campo de troca, para que as rivalidades acabem, para que vocês fortaleçam o verdadeiro desejo, 9 de copas, para que essas energias se transformem em algo que vocês consigam imperar. Que às vezes que eu sinto aqui, com esse, rei de copas, com o imperador, às vezes eu sinto que vocês querem controlar muito uma situação e essa situação precisa ir mais para uma coisa fluídica, certo? Porque vocês, quando deixam a coisa acontecer, quando deixam o desejo florescer, vocês acabam com essa rivalidade ali. Sabe por quê? Porque vocês passam a ter um processo de autoconfiança. Vocês passam a vibrar
na estrela. Vocês passam a vibrar mais, acreditando mais num poder mais divino, acreditando mais de que a mágica está muito mais naquilo que a gente se fortalece do que naquilo que a gente vibra como negatividade, 3 de espadas, e como concorrência, ciúmes, essas coisas da possessividade, bem do elemento terra, né? Agora, o que mais aqui a gente tem para sexualidade de Touro, Virgem, Capricórnio, para fechar essa leitura aqui, que já ficou bem comprida, né? Vamos lá, para sexualidade especificamente. Vamos lá, eu vou pegar o de cima para um. Nada de... Aqui, ó. Imperador de novo? Não, Rei de Espadas com 9 de paus, numa situação que ficou pesada. Vou dar uma embaralhada aqui. Com os enamorados no negativo. Aqui na sexualidade, para quem foi traído, ó, tem 3 reis aqui, né, gente? Tem o Rei de Copas, o Imperador e o Rei de Espadas. Há uma necessidade realmente de vocês organizar o pensamento de vocês, seja em qual das posições vocês estiverem, certo? Se você for amante, há uma necessidade de você parar de querer controlar uma situação que você não consegue e cortar, ser uma pessoa mais racional e cortar pensamentos ou atitudes que te limitam. Se você é aqui a pessoa traída, você tá conseguindo reorganizar suas emoções e você tá conseguindo voltar a imperar as próprias situações da sua vida. Você começou a entender que o imperador da sua vida é você. Você é a pessoa próspera, tá? Principalmente pessoas de terra, né, gente? Touro, Virgem, Capricórnio são pessoas que nasceram para brilhar, nasceram para ser reis. E você agora tá numa energia, se você tiver forte no mapa, Gêmeos, Libra, Aquário, porque tá de novo 1, 2, 3, com essa carta aqui, 4 energias de espadas. Vocês passaram aí pelo inferno, né? Pela noite escura da alma em relação a essas questões emocionais de triângulo, tá? E agora vocês já estão vibrando aqui numa energia, assim, ó, 3 reis na mesma sequência da positividade no centro da cruz mística. Vocês agora estão ligados que, sim, emoção e razão são departamentos diferenciados e que, óbvio, que a razão sofre a influência da emoção, mas o Rei de Espadas, ele fala assim, olha, se liga, sexo e amor são departamentos diferentes. E você agora, aí Touro, Virgem, Capricórnio, estão separando isso muito bem e estão delegando questões que não são para vocês, para fora, jogando pro universo, entendeu? Por quê? Porque uma situação ficou muito pesada. 9 de paus aqui com 3 de espadas e a carta da estrela mostra assim, vocês já tiveram muitas decepções, vocês tiveram que acessar a espiritualidade para vocês se proteger de urucubaca, que tentaram jogar para cima de vocês. Ó, 9 de paus, vocês passaram, sabe, comer um pouco de ababaçô com uma determinada pessoa e eu sinto que aqui energias, aqui Aquário, Gêmeos, Libra, Aquário e aqui o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Vocês comeram um pouco de ababaçô com essas energias, Gêmeos, Libra, Aquário, Áries, Leão e Sagitário. E agora vocês estão assim, ó, chega, certo? Não quero mais saber dessas energias de Gêmeos, Libra, Aquário, nem de Áries, Leão e Sagitário. Tô fora. Eu quero vibrar na minha positividade. Eu quero ser esse Rei de Copas, esse imperador da minha própria vida e esse Rei de Espadas. Quero ser uma pessoa que vai saber separar razão de emoção e imperar nas minhas próprias questões, fortalecendo o meu lado masculino, porque são 3 reis aqui, um imperador, um Rei de Copas e um Rei de Espadas, fortalecendo as energias mais masculinas,
deixando, mesmo que você seja uma fêmea, fortaleça suas energias masculinas. Se você é uma pessoa aí que já tá ficando idosa, já tá entrando na menopausa, tá na pós-menopausa, se liga, às vezes você precisa repor seus hormônios. Vai buscar fazer exercícios de perna, vai fazer coisas que fortaleça o seu biológico, porque o nosso psicossomático, ele altera nosso campo mental e às vezes as nossas decisões. E isso, com a influência da espiritualidade, pode criar o Xabu. É onde a Zurucubaca baixa em você. Porque quando você entende isso, você sabe que às vezes a rivalidade pode estar na espiritualidade. Alguém fazendo demandas, pessoas tentando ali bloquear sua libido, fazer amarrar seu burro em algum lugar que não devia, entendeu? E aí você começa a entender que você precisa entender essas rivalidades. Olha só, 2 cartas de rivalidade. A carta dos enamorados no negativo mostra assim que você tem que fazer uma escolha. Se você quer a morena, se você quer você quer a ruiva, você quer o cara, se você é o bi. O que você quer, entendeu? Na verdade, quando os enamorados saem no negativo, mostra assim que você ficou por bom tempo sem saber o que você queria. Tipo, você não sabia se você queria A ou B, se você queria trair ou não, se você queria ficar numa energia ou não, se você queria ficar no triângulo ou não. Você estava meio perdido, porque as suas energias estavam amarradas. Olha só, 9 de copas no negativo mostra assim, alguém amarrou o seu burro em, sei lá, em demandas negativas. E não precisa ser esse trabalho de macumba, essas coisas não, gente. Às vezes é trabalho de rivalidade. Sabe aquela pessoa que tem inveja de você? Aquela pessoa que não suporta ver o seu sorriso? Não suporta ver que você é um rei de copas, que você é um imperador e que você é um rei de espada, que você é só rei da sua vida. Sabe aquela pessoa que não pode ver que você é um king gostoso? Você não pode imaginar que você venceu na vida? Aquelas pessoas rivais, sabe? Invejosas. Essas energias invejosas, elas não precisam fazer nenhum trabalho de demanda espiritual. Basta o pensamento de dark side delas para amarrar a sua libido. Você aí que gostava de sentar gostoso, né? De dar aquela bela mamadinha, delícia, que sai até caldinho da boca. Então, essa pessoa te amarrava porque ela sabia que você, pegava essas 2, 3, todo mundo, vai ali sabe, naquela coisa fluídica, gostosa. E essa pessoa que eu sinto aqui bem Gêmeos, Libra, Aquário, porque foram as primeiras energias que saíram ali na negatividade, que foram as cartas de ar. Essa pessoa não podia ver o seu brilho, não podia ver que você pegava ali gostoso, aquele jegue, tripava nele, e você vibrando aqui, na carta dos amantes. E se você aqui é o traidor, filho de uma boa quenga, entenda, o seu amante era um rival que amarrava as suas energias. Olha só, 2 de espadas no negativo, com a carta dos amantes no negativo e 9 de copas no negativo. Significa o quê? Se você teve um casinho aí fora, essa energia te amarrou nas demandas do próprio pensamento. Não precisou nem ser demanda espiritual, porque se você aí do elemento terra for uma pessoa muito religiosa, forte, temente a Deus, você tem uma proteção espiritual, porque olha só, a carta da estrela está aqui te protegendo. Ela está mostrando, olha, vocês aí do elemento terra têm uma proteção espiritual incrível, que tira esse peso, esse 9 de paus da vida de vocês, que tira essa Zurucubaca aqui, tanto do elemento ar, né, Gêmeos, Libra, Aquário, quanto do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Por quê? Porque se vocês são pessoas abençoadas, essas energias negativas estão saindo da amarração. Sabe por quê? Porque vocês são tementes a Deus. Vocês são pessoas que gostam do que é certo. Não importa se você errou, se foi o traidor filho de uma boa quenga, se você é amante. Se você é amante aqui, você entendeu que não vale a pena entrar numa concorrência, que não vale a pena você dar as suas 9 de copas para uma pessoa que o burro tá solto, sabe? Que a pessoa não tá ali com você. Você percebeu que essa competição, que essa decisão agora, a você decidir
decidiu por quem? Você estava em dúvida, né? Eu fico nesse triângulo ou não fico? Eu participo dessa bagaça ou não participo? Mas como você viu que as suas energias positivas estavam indo sabe, pro beleléu, você começou a entender. Eu decidi, essa carta dos enamorados, dos amantes, que é a carta aqui do canal, né? Essa carta dos amantes colocou assim, ó. Eu decidi em ser o rei emocional da minha vida, de ser o imperador das minhas questões e cortar cabeças de quem não vale a pena. E olha, as pessoas que não vale a pena aqui para Touro, Virgem e Capricórnio são quem? Os elementos ar, principalmente, tá? Gêmeos, Libra, Aquário, sai fora. Aqui, pessoas do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, que estão vibrando na negatividade de desejos em relação a vocês. Então, vocês aqui resolveram ser esses 3 reis. Por quê? Porque é necessário a gente reinar as nossas próprias emoções. É necessário que a gente trate as questões que a gente tem que tratar e ser o imperador da nossa vida, para que a gente corte cabeças de pessoas e situações que nos desgastam e não trazem nada de positivo. Se fez sentido aí para vocês, gente, deixe seu like, compartilha com seus amigos, passa essa bagaça pra frente e vamos trazer uma egrégora aqui de entendimento sem nenhum tipo de preconceito. Que não importa se você é o corno, se você é o traidor filho de uma boa quenga, ou se você é amante, chupadora, de baba, de beijo grego alheio. O que importa é que a gente tenha que crescer espiritualmente e buscar as nossas verdades. Um beijo no fiofó de todo mundo. Tchau.